Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 13º dia desse projeto, cujo objetivo é levar até você, ao seu casamento, à sua família, a palavra de Deus nesse momento de crise, buscando nas Escrituras Sagradas conforto e consolo. Eu imagino que você tenha experimentado nesses dias algo que muitas pessoas têm me relatado, me reportado, até muitas vezes também comentando os vídeos que a gente tem feito aqui. Apesar de uma drástica diminuição na nossa jornada de trabalho, ou para muitos de nós estamos retirados das nossas atividades de trabalho que foram interrompidas, ou muitos de nós estão fazendo home office, trabalho em casa, o que também tirou da nossa rotina muitas horas de trânsito, principalmente aqui na Grande Rio. Mesmo assim, muitas pessoas têm relatado uma fadiga, um cansaço, uma sensação assim de exaustão ao longo desses dias. O motivo para muitas pessoas estarem se sentindo dessa maneira é o fato de que nós estamos no meio dessa tensão, nós estamos vivendo essa tensão coletiva com relação à pandemia e com relação a todas as ameaças que essa pandemia representa para a economia, para os trabalhos, para os empregos e para a renda das famílias. E toda vez que nós, seres humanos, estamos tensionados, nos sentimos ameaçados, nos sentimos em uma posição de perigo, nós experimentamos aquilo que a literatura chama de estresse. O que é o estresse? O que é um sujeito estressado? Um sujeito estressado é alguém que está sob algum tipo de ameaça, ele está lidando com algum tipo de incerteza, ele se sente em perigo de alguma maneira. E essa sensação de estar em perigo causa em nós, de forma instintiva, dois tipos de reações. Aquilo que a literatura chama de reações fly or fight, ou seja, fugir ou enfrentar. Essas duas reações, elas estão encravadas na nossa maneira biológica de funcionar, ou seja, são reações instintivas, naturais do nosso corpo e da nossa psique aos estímulos estressantes, aos perigos que vêm até nós. Então, toda vez que nós vemos uma ameaça no nosso horizonte, lá dentro do nosso organismo, existem uma série de sistemas fazendo cálculos complexos para decidir se nós vamos fugir daquela ameaça ou se nós vamos enfrentá-la. Independente do tipo de reação que o nosso organismo possa escolher, ou que a nossa mente possa escolher, lá no fundo isso causa uma aceleração do nosso biorritmo como um todo. Ou seja, o nosso metabolismo ele acelera para poder reagir à ameaça. Isso está implicado uma série de mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo, como aumento de adrenalina, de cortisol e vários outros hormônios associados. Ou seja, resumo da história: quando você e eu nos sentimos em tensão e em estresse devido às notícias e a todas as perspectivas e os desdobramentos futuros que essa pandemia pode ter, nós acabamos ficando estressados. E estressados, nós operamos como se fosse um carro cujo acelerador está no fundo, sabe? Nós nos sentimos acelerados interiormente, nós nos sentimos agitados interiormente, e toda essa agitação consome muita energia. O fato é que quando nós temos que lidar com um problema que vai se alongando no tempo, nós vamos nos sentindo fatigados emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A gente começa a acordar com aquela sensação de cansaço, sabe? A gente começa a acordar como se a gente tivesse tomado uma surra no dia anterior, como se a gente tivesse feito um exercício físico violento, e no entanto a gente ficou isolado dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Eu imagino que você esteja se sentindo fatigado, cansado, sobrecarregado, e muitas vezes o resultado disso é o seguinte: 3 coisas que acontecem quando nós vamos entrando nesse quadro de fadiga emocional, nesse quadro de exaustão espiritual. Em primeiro lugar, a gente vai se tornando um pouco mais pessimista e desistente. Nós vamos acolhendo o desespero no nosso coração, nós vamos ficando um pouco mais
sabe, assim, com aquela coisa de que não vai dar certo, de que não adianta lutar, a gente vai entrando num quadro assim, a gente vai descendo devagarinho a ladeira da desistência. Em segundo lugar, a irritabilidade e a falta de controle emocional. Pode ser que exatamente nesses dias, fadigados emocionalmente, isolados dentro dos nossos lares, muitos casais têm notado uma irritabilidade nas suas famílias. Às vezes uma palavra pequenininha é uma fagulha para que uma grande explosão aconteça. Às vezes a gente até sabe que a gente precisa controlar as nossas emoções, mas nós não conseguimos. A gente se torna a gente fica irritável. A nossa irritabilidade acaba causando mais conflitos ainda dentro de casa. E por fim, esse pessimismo que se traduz numa rotina de reclamação. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E fica ainda mais difícil quando nós, dentro dos nossos lares, começamos a empregar uma estratégia de reclamar, de murmurar para lidar com tudo aquilo que está acontecendo. A murmuração e a reclamação vai fazendo que todos esses elementos só faz com que o nosso quadro piore. E eu gostaria de deixar para você uma palavra hoje de esperança. Deixarei de deixar para você uma palavra, para você que está se sentindo cansado, fatigado, exausto ao longo desses dias. Eu gostaria de lembrar com você uma palavra que o Senhor deu ao seu povo lá em Isaías 40. E Isaías 40 é um trecho maravilhoso para você ler, refletir e meditar ao longo desses dias. Se você ainda não conhece esse texto, eu te estimulo que você possa separar um tempo desses dias para ler Isaías 40, ler e reler e reler e reler e reler. Ele começa como uma mensagem de consolação para o povo de Israel. Ele começa falando para que o profeta console o povo. E a partir do versículo 12, nós temos uma série de perguntas retóricas de Deus para o povo. Todas essas perguntas, elas são perguntas que levam o olhar do povo para um ponto em comum, que é o seguinte: meditar no fato de quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Então, essas perguntas retóricas que vão sendo colocadas pelo profeta vão colocando na cabeça do povo a seguinte pergunta: quem é igual a Deus? Quem é como o nosso Deus? E ele sumariza tudo isso no versículo 26, quando ele diz assim: ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Então o resumo até o versículo 26 é o seguinte: olhem para Deus e se perguntem quem é poderoso como Ele, quem é forte e inabalável como Ele. Ele chama as estrelas pelo nome. E quando Ele chama, elas, como ovelhas de um rebanho, atendem à voz do Criador e comparecem perante Ele. Ou seja, Deus é aquele que criou todas as coisas, que criou o universo, as estrelas. Ele tem um conhecimento vasto de tudo, Ele conhece cada estrela pelo nome. E Ele as convoca à sua presença e elas vêm, porque elas são como ovelhas que recebem o comando da voz do seu pastor e obedecem. Então esse Deus, ele é forte, ele é inabalável, ele é grande, ele é sábio, ele é cheio de poder, ele é todo poderoso. E então, a partir desse momento, Deus começa a falar ao povo dizendo assim: por que você reclama? Ou seja, por que você está reclamando, murmurando, desanimado, para baixo, ó Jacó? E por que você fica se queixando, se lamuriando, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então, Deus está ouvindo as murmurações do povo que está passando por grande sofrimento. Deus está ouvindo as lamentações daquela geração que está passando por grande tribulação. Deus toma a palavra da boca desse pessoal e fala assim: por que vocês ficam reclamando e se queixando? Deus não olha para mim. Deus não sabe da minha situação. Ele não considera aquilo que está acontecendo na minha vida. Será que você não sabe, nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse trecho é maravilhoso, porque ele nos lembra, Deus nos lembra nesse texto, que Ele nos conhece pelo nome, que Ele sabe do que temos vivido e que todo aquele que espera no Senhor encontra forças para a caminhada, forças para perseverar. E eu gostaria de deixar 3 ideias com você. A primeira é: aprenda a esperar no Senhor. Se você ler alguns salmos, como o Salmo 40, por exemplo, esperei com paciência pelo Senhor, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele me socorreu, me tirou de um poço de lama, tirou os meus pés de uma situação que eu não conseguia resolver, me colocou sobre um lugar seguro. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Salmo 40 e muitos outros salmos trazem a ideia de esperar no Senhor. Mas o que significa esperar no Senhor? Significa a gente sentar e não fazer nada? Significa a gente não fazer a nossa parte? Significa a gente simplesmente adotar um tipo de fé irresponsável que não se mobilize, que não age? Não. Esperar no Senhor, naquele contexto, naquela linguagem de fé, significa confiar em Deus, aguardar a solução que Deus tem para as coisas. Não sair afobadamente, ansiosamente, tentando criar a nossa própria realidade ou resolver os nossos próprios problemas sem antes orar, esperar e confiar no Senhor. Nós não somos o nosso próprio Criador. Nós não somos o nosso próprio Salvador. Esperar no Senhor significa reconhecer que Ele é o nosso Criador. E significa também reconhecer que Ele é o nosso Redentor. É Ele quem nos redime nas situações difíceis da vida. Esperar pelo Senhor. Em segundo lugar, ser fortalecido pelo Senhor. Note que nesse texto Deus faz uma promessa, que é o seguinte: Ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que nunca me canso e nunca fico exausto. E aquele que espera em mim, eu vou infundir da minha força nele, do meu poder nele. De tal maneira que até os jovens acabam se cansando, até os moços que têm muito vigor e muita energia, eles vão acabar em algum momento fatigando. Mas aqueles que esperam em mim, eles renovarão suas forças. Eles caminharão, eles correrão, eles não se cansarão. Deus promete aqui fortalecimento. Deus promete nos fortalecer no seu poder, nos dar aquela coragem adicional, nos dar aquela energia, nos dar aquela motivação, nos dar aquele sentimento de que nós vamos lutar, nós vamos correr, nós vamos vencer, nós vamos prosperar em tudo isso, porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é a nossa vitória. Como será importante para você e para mim, como será importante para nós que nós alcancemos força no Senhor. Quando você se sentir enfraquecido, vencido, abatido, prostrado, sem esperança, quando você sentir que chegou a hora de jogar a toalha, de desistir do seu negócio, desistir do seu trabalho, desistir do seu casamento, desistir dos seus filhos, desistir dos seus pais, quando você chegar no momento de desistir e você disser para si mesmo: eu não tenho mais forças, eu não tenho mais energia física, emocional, não tenho condições de continuar lidando com isso daqui. Eu vou sucumbir, eu vou cair deprimido diante disso tudo, eu não aguento. Eu não tenho mais como lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu vou adoecer, eu vou ficar de cama, eu vou ficar prostrado. Eu não tenho mais como lidar com tudo isso. Nesse exato momento, Deus promete renovo, vigor, força, poder derramado sobre você para que você possa correr, andar, caminhar, perseverar, seguir, continuar e não desistir nunca.
Essa é a promessa gloriosa de Deus para você nesse texto. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque recebem uma infusão do poder de Deus nas suas vidas. E em último lugar, quando nós somos infundidos desse poder tremendo de Deus na nossa vida, nós voamos como águias. Que metáfora absolutamente maravilhosa para esses tempos de crise. O profeta se lembra de que as águias, elas não vencem as tempestades voando sob elas. Muito pelo contrário, elas têm uma estrutura física, elas têm uma energia, uma habilidade, elas têm uma capacidade natural que lhes permite subir até uma determinada altitude, acima das tempestades. Acima das tempestades. Que imagem maravilhosa, poderosa. Que imagem absolutamente inspiradora para mim e para você nesses dias. A promessa de Deus é: todos aqueles que esperam no Senhor serão infundidos com o poder dele, de tal maneira que eles subirão alto e voarão como águias. E eles simplesmente verão a tempestade e o temporal abaixo deles e não sobre eles. Eles vencerão todas as coisas em perfeita serenidade. Porque nós que estamos aqui embaixo vemos um temporal, vemos uma série de problemas, vemos uma tempestade, vemos água caindo sobre nós como canivete. Mas quando você sobe acima da tempestade, o que se revela para a águia que voa alto é um céu de brigadeiro, é um céu de perfeita paz, é uma calmaria numa altitude na qual as tempestades não são capazes de abatê-la, de diminuir o seu vigor. E é essa a promessa de Deus para você e para mim nesses dias. Eu quero te estimular a esperar no Senhor, a se exercitar na força do Senhor. Eu quero te convidar a exercitar esse texto, a colocar esse texto em prática, aqui na sua mente, aqui no seu coração, a agarrar essa promessa. Vá para a presença do Senhor, ajoelhe-se na presença do Senhor, chore o seu sentimento de fraqueza, chore o seu sentimento de impotência. Abrace essa angústia que você está sentindo. Não jogue ela para fora de si. Permita que essa angústia te conduza à oração. Permita que essa angústia te conduza ao quebrantamento. Permita que essa angústia te coloque aos pés do Senhor e o faça chorar na presença do Senhor como há muitos anos você não chora. E você experimentará ali naquele lugar de fraqueza o poder do Senhor que vem sobre você. Lembre-se de Paulo. Quando Paulo vai até a presença do Senhor e pede: Senhor, tira de mim esse espinho, esse sofrimento, tira esse elemento, essa realidade que está causando dor e sofrimento na minha vida, tira de mim isso que está me causando tanto abatimento, tanto desgaste, tanto desânimo. Então, depois de orar 3 vezes, pedindo que Deus afastasse dele essa realidade, Deus diz ao coração de Paulo: Paulo, eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar. A minha graça é o bastante para você. A minha graça é o suficiente para você em tudo isso que você tem vivido. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha essa palavra de Deus para Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, eu te cubro na minha fraqueza. O meu poder vem sobre você quando você está fraco. E é por isso que Paulo termina esse texto dando uma palavra de desafio para mim e para você. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Cara, que loucura isso. Pense por um minuto comigo. Que doideira dizer que quando sou fraco é que eu realmente sou forte. Por quê? E porque o inverso também é contrário. Quando nós achamos que estamos fortes, aí é que nós estamos fracos. Por quê? Porque espiritualmente, todas as vezes que nós nos sentimos fortes, seguros de nós mesmos, nós tendemos a confiar em nós mesmos e não confiar em Deus.
Nós tendemos a fazer escolhas autônomas, nós tendemos a escolher o nosso próprio caminho, nós tendemos a seguir a nossa própria opinião, nós tendemos a seguir o nosso próprio fluxo de pensamentos e fazendo assim, nós escolhemos mal, nós destruímos a nós mesmos, nós adotamos atitudes e comportamentos autodestrutivos e que destroem nosso casamento e a nossa família. Mas note que quando você está se sentindo mais fraco, perdido, confuso, sem resposta e sem recurso, você busca o Senhor. Você confia no Senhor, você ora, você está com o coração aberto para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e então, repentinamente, Deus opera sobre você discernimento, entendimento, sabedoria espiritual, conhecimento da palavra e então, munido da direção de Deus, você toma boas decisões. Paulo estava convicto e nós devemos estar também de que quando nós estamos mais fracos, nós estamos numa posição de maior poder na presença do Senhor. Então, nós não deveríamos recusar a fraqueza desse momento. Nós não deveríamos repudiar a fraqueza desse momento, mas buscar forças no Senhor. Se você leu comigo e percebeu os dois textos têm a mesma dinâmica. Nós estamos fracos e o Senhor nos cobre com o seu poder. Os israelitas estavam se sentindo abatidos, cansados, e Deus promete cobri-los com o seu poder. Deus é aquele que cobre a fraqueza com o poder que é dele. Ele promete a Paulo: eu vou cobrir a sua fraqueza com o meu poder. E essa realidade, essa dinâmica maravilhosa de um Deus que supre, de um Deus que vem em socorro, de um Deus que derrama poder na fraqueza, tem o seu ápice na cruz do Calvário. Olhe para a cruz. O que você vê? Você vê um homem forte? Você vê um vencedor? O que você vê quando você olha para Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você vê um homem poderoso? Não. Nós vemos Jesus Cristo, nosso Salvador, vencido, enfraquecido, prostrado, abatido, humilhado, torturado. Jesus na cruz é Deus levando sobre Ele mesmo toda a nossa fraqueza, levando sobre Ele mesmo toda a nossa vulnerabilidade, toda a nossa pequenez, toda a nossa vacuidade. Deus, na cruz do Calvário, levou sobre si a nossa fraqueza e fez essa troca. Ele leva sobre si a nossa fraqueza, ao mesmo tempo em que, por meio do Evangelho, Ele derrama do seu poder em nossas vidas. Ele derrama do seu poder em nossas vidas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele diz: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos em Jesus Cristo, ou seja, vista-se de Jesus Cristo. Você que está enfraquecido, você que está cansado, fatigado, está desistindo, você que já não tem forças mais para lidar com isso, vista-se de Jesus, vista-se da força que há no seu poder, vista-se dele, porque exatamente hoje, por meio do Evangelho, por meio da morte na cruz em nosso lugar, Jesus está nos oferecendo a sua força, está nos oferecendo o seu poder, está nos oferecendo a sua capacitação para lutar e para vencer em todas essas coisas que nós temos vivido. Jesus Cristo nos enche com a força que há no teu poder. Nós estamos vazios, fracos, debilitados, confusos, sem resposta, sem recursos, sem caminho, mas nós cremos naquele poder agindo sobre nós, o poder do teu Espírito, que faz com que nesse exato momento nós possamos ser como águias que voam acima da tempestade. O que eu oro pelas pessoas que estão agora acompanhando esse vídeo é para que elas sejam alcançadas pelo poder do teu Espírito em nome de Jesus. E para que eles se sintam sendo elevados acima dessa tribulação, elevados acima de tudo isso que tem acontecido, de tal maneira que eles possam ver da sua perspectiva e possam ter serenidade no coração para lutar, para combater, não desistir e vencer em nome de
de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã que me ouve, que Deus te abençoe, que Deus te dê força. A minha oração por você é que você nesses dias seja uma águia voando sobre a tempestade, fortalecido no Senhor e no seu poder. Nós nos encontramos de novo amanhã para mais um tempo de palavra. Que Deus te abençoe. Até lá.